Eu acho que ela tem uma pegada forte da arquitetura modernista, dos pilotis, né? Da arquitetura ali que a gente vê muito em Brasília, por exemplo, de manter esse térreo livre. Quando a gente consegue abrir essas grandes esquadrias, a gente tem, de fato, quase que a sensação daqueles edifícios de Brasília que o térreo é totalmente permeável, né? E a gente conseguiu colocar as áreas mais protegidas no pavimento superior. Então, acho que ela tem muito dessa arquitetura brasileira e dessa herança da arquitetura brasileira que a gente quis trazer para o projeto. Desde o início, né, quando eu visualizei esses pilares, essa ambientação, já nasceu junto com isso esse layout interno. E esse casamento acontece desse trabalho que surge lá ainda na prancheta, na época dos primeiros desenhos. Esse terreno ele tinha uma peculiaridade que ele tinha muita pedra. E os muros foram construídos com as pedras que foram retiradas daqui. Então, a ideia foi manter esse aspecto mais limpo nessa linha do horizonte para, de fato, valorizar todo esse aspecto das pedras que a gente tinha, esse horizonte, né, que a gente tem aqui com a piscina e com a vegetação ao fundo. E ter, de fato, essa questão aí de uma casa que não tem paredes, basicamente. A gente criou alguns eixos principais, onde a gente colocou paredes funcionais, mas de resto ela funciona como tem uma grande pele de vidro que abraça todo o living. Como a ideia partiu desse pilotis, dessa estrutura visível, né, de enaltecer a questão estrutural da casa e assumir isso como arquitetura, a gente tem uma iluminação que lava os pilares de baixo para cima, que eu acho que é uma das iluminações mais cênicas. Isso também acontece na garagem, onde esses pilares se repetem, né? Eles vão até a fundação da casa, passando pela garagem. Lá também eles estão expostos, então também são iluminados de baixo para cima. O próprio pendente da mesa, a gente quis trazer também essa pureza do projeto. Então a gente usou esse pendente mama, que é basicamente uma cápsula branca com luz difusa, que também quase que se funde aí com a paisagem e é um elemento ao mesmo tempo que escultórico, super clean, que não briga com as outras peças de design. Eles já tinham algumas peças de acervo que foram utilizadas, que eram peças super legais. A gente quis pontuar com algumas peças assinadas, como essa poltrona Diz, do Sérgio Rodrigues, a Mole, que era uma peça que eles já tinham. E o restante do mobiliário a gente quis fazer linhas mais limpas. A gente criou esse grande sofá em L que compõe com essas poltronas, então também abraça essa paisagem, né, cria esse ponto focal para o jardim. Esse aspecto em que o térreo fosse praticamente integrado com o exterior e que a gente conseguisse ter essa ideia de fechar esse espaço ou manter ele como um grande espaço aberto, conectado com o jardim. E apesar de a gente estar falando de uma casa dentro de um condomínio, a gente conseguiu criar aspectos aí de privacidade e de integração com a natureza que estenderam os horizontes do terreno.